Presidente, qual deve ser o foco dessa nova gestão da CBF eleita essa semana? A princípio eu vou apenas ficar responsável pela região sul. Disse a eles que eu quero ser voz ativa, mas principalmente defendendo as coisas dos 3 estados. Esse será o meu papel. Claro, evidentemente que nas nossas reuniões que vamos ter quinzenal no Rio de Janeiro, vamos debater outros assuntos também pertinentes à administração geral da CBF. Mas, a princípio, o meu papel é responsável pela região sul. Eu sei, presidente, que o senhor já falou sobre isso em outros momentos, mas o que chama muito a atenção com relação a Francisco Noveleto estar indo para a CBF é o fato de, há pouco tempo, o senhor ser oposição à CBF. Né? O que fez Francisco Noveleto mudar de opinião, presidente, tão rápido? O que fez não é tão rápido, fazem 4 anos, é que o tempo passa assim muito rápido, voando. Fazem 4 anos isso, 4 anos e meio, porque foi meio ano antes da eleição, quer dizer, se passaram 4 anos e meio. Eles acertaram, acho que valeu muito ter levantado uma bandeira, eu e o meu colega do Paraná, valeu muito, então nós ficamos vigiando o trabalho deles. E agora, de 2 anos para cá, eu tenho que reconhecer que eles acertaram a mão, acertaram o ponto. Hoje a entidade CBF é um case mundial. Quem é que faz 19 campeonatos bancando tudo? Sabe qual é o custo que eles têm diretamente com os 19 campeonatos? 400 milhões. São 100 milhões de euros que eles têm custo com os campeonatos. Fora as federações, só aqui para a Gaúcha vem 1 milhão por ano. Até então, os clubes do interior pagavam todas as despesas. Hoje não, eles não pagam mais 1 centavo. Claro que a CBF bota 1 milhão e a Federação Gaúcha põe 1.200.000, foi que foi ano passado. Mas incentivado também, até há 2 anos atrás, eles não repassavam nada para nós, e nós não pagamos custo de arbitragem de todos os campeonatos gaúchos. No momento que eles começaram a repassar 1 milhão por ano, nós estamos bancando todo o campeonato. Estamos aproveitando essa verba de 50% para pagar arbitragem para todo o futebol gaúcho. Então, isso aí deve dar mais uns 50 milhões de despesa com todas as federações que eles têm por ano. Mas é um case porque de 220 milhões que tinha a CBF antiga, o Ricardo Teixeira, hoje está em 850 milhões ano. Não tem dinheiro público, não tem dinheiro de clube, pelo contrário, eles investem quase 500 milhões nos clubes. Quer dizer, então eu vou ficar dando porrada por uma vaidade minha, por um objetivo, por um sonho em querer ser presidente. Futebol gaúcho não é meu. Eu não posso, no momento que eu senti que deu certo, eu ficar batendo neles. Não. O adversário me ganhou, o adversário é forte, te alia a ele. Aí existe mais possibilidade de um dia, nunca passou por minha cabeça, mas a vir ser um presidente. Quer dizer, se tivesse errado como antigamente, eu seria oposição até hoje. Mas eu acho que ajudou a eles repensarem a gestão dele, a administração deles, e eu ter sido oposição e ter levantado a bandeira há 4 anos e meio atrás. Presidente, quem é o Rogério Caboclo? Que a gente conhece, é um administrador da CBF, era um administrador da CBF, mas quem é esse cidadão? Para começar, ele é um Chico Noveleto, é um cara um cara que não gosta de aparecer, entendeu? É um cara humilde, um cara simples. Eu teria N motivo para aparecer, pelo contrário, eu sou meio chamado de mascarado por vocês, porque quase não dou entrevista. Até porque você dá uma entrevista hoje, essas redes sociais, eles editam, cortam o que querem e largam na mídia. E até tu provar que não foi aquilo, pronto. Rogério Caboclo, ele tem 10 anos de São Paulo, como CEO de São Paulo. Ele fez um trabalho tão bom no São Paulo, que a CBF puxou ele de São Paulo para a CBF. Não, desculpa, a Federação Paulista de Futebol. Ele se destacou tanto no São Paulo, os bons tempos de São Paulo hoje estão até atrasando salário. No tempo dele, não existia isso. Então ele fez um trabalho tão grande durante 10 anos no São Paulo que a Federação Paulista chamou ele para a Federação. Trabalhou quase mais 10 anos lá.
E depois já faz 6 anos que ele está na CBF e foi um dos caras fundamentais. O trabalho dele foi fundamental para você puxar um orçamento de 220 milhões para 850. Em 2018, ele quer bater 1 bi. Claro, excepcionalmente é um ano atípico porque tem Copa do Mundo. Aí ajuda, entendeu? Mas fora disso, a média vai estar em 800 milhões por ano. Quer dizer, aí já veio um torneio olímpico, que nós nunca ganhamos. Tem esse belo trabalho feito pelo Tite na seleção brasileira, que eu estive 12 dias acompanhando. Me pediram para dar um feedback do que eu vi durante esses 12 dias. Eu disse, olha, Caboclo e Walter Feldman, eu posso ficar 2 horas aqui narrando. Eu estou meio frustrado porque eu também gosto de bater com a língua nos dentes, eu gosto de falar mal, de pegar algum furo e falar mal, isso me faz bem, entendeu? Agora eu voltei frustrado porque fiquei 12 dias e não encontrei um defeito, não encontrei um furo, quer dizer, está aí o resultado. Fizemos uma grande eliminatória e a minha resposta foi o seguinte, é impossível dar errado. Então, quer queira que não, tem o dedo do Caboclo por trás. Ele não é tão novo assim, ele não é tão desconhecido. Ele porque é um cara simples, um cara que não é pavão para estar toda hora na mídia. Presidente, no discurso ele falou em 2 pilares da gestão que ele quer implementar. Eficiência e integridade. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses 2. Como é que ele vai fazer ela ser mais eficiente, ter mais integridade. E também num terceiro não seria necessário mais transparência, que é para diminuir a pressão popular em cima da CBF? Eu te diria o seguinte, eficiente ele já é por natureza. Integridade também. Quanto à transparência, hoje você tem que mostrar tudo. É só tu entrar no site da CBF, tu vê ali quanto arrecada, aonde vai o dinheiro, no que gasta. Eles têm que prestar conta para a Receita, Ministério Público, mesmo sendo uma empresa privada. É de interesse público. Agora, o que o governo ajuda? Não ajuda nada, pelo contrário, cobra milhões de imposto. Nesses 800 milhões ali, quase 200 milhões vai para o cofre do governo. Quer dizer, sem ter um retorno. Então, se fez coisa errada, até admito que aconteceram coisa errada. Mas quisera que toda empresa fosse igual à CBF, esse país seria diferente. Que coisas erradas foram essas, presidente? Dito por vocês, veja bem, principalmente a situação lá do Catar, que parece que deram um voto de apoio, eu soube por vocês, ele nega até hoje. O Marco Paulo de Janeiro, que hoje não faz mais parte da CBF, ele nega até hoje que dinheiro tem rastro. Eles vão achar. Se eu peguei daqui, ele tem que entrar aqui. Entendeu? Agora, vocês podem ficar tranquilo, podem confiar em mim que não vão encontrar nada. Já deram 2 suspensões a ele. Por quê? Se tivesse encontrado, já na primeira, todo mundo foi banido. Platini, Geron, o Blatter, foi banido na hora. Eles já deram 2 suspensões. E vão dar mais 3, mais 4 para satisfazer o americano. Porque tem, como diria Leonel de Moura Brizola, tem interesses por trás também. Os Estados Unidos perdeu a Copa, né? Mas que deram uma rasteira, teve uma ajuda financeira lá para votarem no Catar. Agora, de clube, aqui, você viu alguém dizer, olha, o Grêmio Internacional, olha, o Deonero roubou de nós? Agora, presidente, é interessante isso, né? Porque nós éramos presididos por alguém que não podia deixar o Brasil, que é o caso do Marco Polo. Não pode viajar, não pode sair. É um homem investigado hoje. Como é que, se ele não tivesse saído do comando da CBF, Francisco Noveleto não entraria? Não, ele está fora. Ele está fora, mas mesmo assim eu te disse, é interesse dos Estados Unidos. O presidente da Peruana soltaram. Ele ficou 30 dias e ele foi solto. Mas eu digo, o senhor só entra na CBF hoje porque não tem... Se mudou, a gente mudou. Eu não teria nem como trabalhar com o Marco Polo. Nós nunca fomos afinados. Nós nunca... incompatibilidade de gênero. Não, nada a ver com problemas que vocês falam dele, mas nós não fecha, o casamento não fecha. Nós nunca falamos muito pouco durante esses 4 anos.
Ele foi infeliz, há 4 anos e meio atrás, no dia do meu aniversário. Quer dizer, a mídia paulista, nós já havíamos acertado, eu e ele, havíamos feito um pacto que eu deixaria, não iria concorrer. E aí a mídia paulista, como vocês chamam de requentar uma notícia em São Paulo. Ele me liga às 7 horas da manhã, tinha um compromisso cedo, olha o telefone dele, está tomando café, e eu digo, pá, legal, está me ligando para o meu aniversário. Não, pegou um negócio requentado da imprensa paulista e entrou lotado em mim. Quer dizer, mora num edifício de 8 apartamentos, e todo o edifício, 7 horas da manhã, ouviu aquela gritaria. Então, depois daquilo, nós nunca afinamos. Eu e ele nunca sentamos para conversar. E isso aconteceu, ele presidente da Paulista e o senhor da... Não, ele na CBF. Na CBF. Ele na CBF, exatamente, quando eu assumi no lugar do Ricardo Teixeira. Então, depois daquilo, nós nunca afinamos. Mas respeito a ele como ele me respeitou. Eu te disse, eu ter levantado a bandeira em ser oposição, vocês gaúchos não precisam pensar que... Não, porque ele era oposição, deixou de atender o Noveleto, ou prejudicou. Não, pelo contrário. Eu passei a ser mais respeitado ainda, até porque eles me conhecem, eu não dependo de futebol, eu sou empresário, eu estou dando meu tempo aqui sem interesse nenhum, até meu salário é dado a uma instituição, quer dizer, então, por isso tudo, ele sempre me respeitou, então eu não tenho uma vírgula reclamada. Fomos oposição, nunca fomos afinados, eu e ele, mas tenho que respeitar ele, porque ele sempre me respeitou. É o caso que muitas vezes, você e o Grêmio tinham algum problema? Não, nunca tive problema com o Grêmio. O problema é quando você tem com alguém que você pede alguma coisa e não te faz. Ou vice-versa. O Grêmio nunca deixou uma vírgula de fazer o que eu pedi, e também, em contrapartida, nunca deixei também de negar nada quando o Grêmio me pediu. Presidente, ainda no campo da política, o senhor chegou a conversar com o Reinaldo Bastos, presidente da... Por que ele desistiu de concorrer à eleição? Ele não conseguiu apoio como eu não consegui lá fora, lá atrás. E não conseguiu apoio. O sistema existe, cada um cuida assim, a tua empresa põe o melhor a ser presidente, a minha também, você procura fechar, entendeu? E o Reinaldo, ele não conseguiu os 8 votos também. Só que achei a atitude dele, ele não deu aceite. E eu achava que ele fosse dar uma de Chico Noveleto. Não, eu não assinei o aceite lá da candidatura do Marco Polo, e também tive a hombridade de não votar no Marco Polo. Agora, ontem, para minha surpresa, deu 27 votos. Eu fui até o fim. E ele, apenas o Corinthians também votou contra. Mas os demais acabaram votando. Só para continuar, presidente, voltando um pouquinho à história do que a gente tinha perguntado, dos 8, aumentou de 4 para 8 vice-presidentes agora. Pelo que eu entendo, assim, para distribuir melhor o poder pelo país. Eles têm um do Acre, de Minas Gerais, um do Nordeste e o senhor aqui do Sul. Eles têm os convidados, sim. São 8, mas não são iguais, são os convidados. Força política, entendeu? E tem os regionais. Entendeu? Então, como normalmente é 4 anos, eles iam perder representantes importantes, que é o Sarney, que é o o Feijó, que é de Alagoas, que é o Marcos Vicente, que é do Espírito Santo, Coronel Nunes. Quer dizer, então, Coronel Nunes não, ele por reconhecimento dele, que ele aceitou assumir a CBF, e agora com o novo presidente ele ficaria sem mandato, porque ele desistiu da Federação Paraense. Então, uma questão de gratidão, eles deram um cargo de vice-presidente representando a região lá de cima. Né? Isso mas incomoda, presidente? Esses eram representantes da gestão anterior. De alguma forma... Eles ficaram porque são representantes políticos. Eles representam a parte política que eu não vou fazer. Eu vou cuidar apenas da minha região. A parte política, eles têm os vice-presidentes deles. É que isso tem muita bronca. Futebol, se aqui aparece bronca pra caramba, tu imagina
Eu que tenho 3, 4 campeonatos, lá eles têm 19. 19 campeonatos. E o dirigente, ele não é amigo de ninguém. Quando a coisa aperta, ele vem contra a entidade. Então, ele tem que ter um resguardo dessa maneira, porque senão os campeonatos não terminam. Todo mundo começa a... Ele tem que ter a parte política comum. É tão normal. A minha empresa tem advogados, a tua tem também, 3, 4 advogados. Sempre existe alguma bronca contra uma empresa. Imagina uma entidade como uma CBF. Agora, é estranho isso para a gente, porque o senhor fala em bronca dos clubes, né, com a grande empresa, no caso, a CBF. Mas praticamente todas as eleições, tudo que a CBF quer, ela acaba conseguindo. A última eleição que teve foram votos contrários de Atlético Paranaense, Flamengo, e teve mais uma entidade que não... Essa dessa semana? É. Se foi a Atlético Paranaense, Flamengo... E só. O Atlético até nem foi na reunião. Não foi na reunião. E o Corinthians que votou em branco. A gente vê os clubes reclamando muito da CBF, vez que outra, até agora a Federação está sendo vítima do Palmeiras, por exemplo. Mas por que então não se vota contra? Por que os clubes não tentam mudar? Eles são livres para isso. Exatamente. Eles são livres para isso. O Flamengo, o Corinthians resolveram não mudar. Eles resolveram não votar. Eles são livres. Agora, eu também era contra. Só que você tem que ser inteligente. Os caras acertaram. Veja bem, o Grêmio ganhou 13 milhões para uma Libertadores. Pagou todas as despesas. Claro que agora vai aumentar. Eu até falei com o presidente Alejandro outro dia. Agora vamos pagar 30 milhões. Porque lá em Abu Dhabi, presidente, o Grêmio vai ganhar 13 milhões, não dá para as viagens que o Grêmio gastou. Que é tudo por conta do clube. Aí, agora na Recopa aqui, que ele esteve novamente aqui na Arena, Novelito, vamos pagar mais de 30 milhões. Aí disse, o senhor já está atrasado. Só a Copa do Brasil vai pagar 68. Tu entendeu? Então, os clubes têm que ser inteligentes. Uma Libertadores pagando todas as despesas. A Libertadores que pagou para o Grêmio esse ano foi o que eu paguei para o Gauchão. Aqui o Grêmio teve o diesel para ir até Caxias, Pelota. Agora, na Libertadores, vai pagar 1 milhão para um avião para jogar no Equador. Quer dizer, a Sul-Americana não paga nada. Aí, quando diz que vamos dobrar, vamos pagar muito, esse ano 30 milhões, só uma Copa do Brasil, você está pagando 2 vezes mais. E pagando as despesas para os clubes. Eles não tiram do bolso nem hotelaria, nem passagem aérea, nem terrestre, nem alimentação. Tudo a CBF paga. Então, tudo tem que haver um reconhecimento. Quer dizer, o clube, ele tem que haver um reconhecimento. Só o Aimoré, por exemplo, fez uma partida e ganhou 500 mil, mais a renda. Isso é um trabalho. É o caso da Federação Gaúcha. Eu tive clube de 19 anos, não ganhava 1 centavo e pagava tudo. Hoje os clubes inteiros ganham 1,5 milhão, tem uns que ganham 2 milhões, Grêmio Inter quase 13 milhões e não pagam nada. Aí vai dizer que o Novelito está há 16 anos, é muito. Quer dizer, e tem bronca aqui com o Novelito também. Claro, tem. O presidente, só dentro disso, fazendo um parênteses, Camilo, o presidente Francisco Novelito, Grêmio e Inter estão lhe devendo ou não? Não. Eles anteciparam receitas esse ano? Um pouco. Mas isso é normal. Só o Inter? Não sei, é tu que está dizendo. Não, até por essa tu que tá dizendo. Questão financeira. É tu que está dizendo. Não, mas foi o ano que menos anteciparam grana. O Grêmio era o campeão. Agora o Grêmio está bem, felizmente. Então o Inter antecipou esse ano. Não sei. Mas muito pouco. Foi o ano que menos antecipou dinheiro, foi o Grêmio Inter esse ano. Tem uma porcentagem assim, presidente? De todo mundo, não, 25%. O Inter antecipou. Presidente, existem 2 frentes indignadas com essa eleição da CBF. Eu gostaria que o senhor, como representante da CBF agora, nos dissesse o que o senhor acha. Primeiro são os clubes. Alguns clubes estão reclamando da fórmula que é feita. São 27 federações e o peso do voto de cada uma vale 3, é isso? Os clubes reclamando e votaram quase que unanimidade. De 40 clubes, votaram 37 a favor. Não dá para entender. Essa aí tu passa. Quem votou em massa foi a da Série B, que tem peso 1. Como é que se explica isso? Não, mas ele tinha todo o direito de não votar. Sim, claro. Não votar. A Série B ganha 7 milhões, tudo pago. Aqui, ó. Injustiça. Flamengo e Corinthians ganham 100 e poucos milhões.
Isso é vaidade própria. Isso não tem nada a reclamar. Seria um noveleto, fosse um idiota e ficasse batendo, dando soco em ponta de faca. Isso é uma vaidade própria do presidente e não do clube. Porque em lugar nenhum do mundo ele vai ter o tratamento que tem a CBF, que faz por todos os clubes e todas as federações. O senador Romário, contestador da CBF, denunciou a PGR, uma suposta organização criminosa da CBF, nessa eleição, para deixar o Del Nero comandando de casa. Como é que o senhor responde uma situação dessa? É aquela pessoa que não entende que se muda, que as entidades mudam, que as pessoas mudam, que hoje não faz mais parte. Por exemplo, o Marco Polo não está mais na CBF. Ele não faz mais parte da CBF. Quer dizer, tu não tem que fazer as coisas erradas o resto da vida. O cara tem que fazer uma autoanálise. Opa, isso aqui não está servindo, vamos melhorar, vamos profissionalizar. Hoje existe um profissionalismo na CBF. Não é de uma hora para outra que você puxa um orçamento de 200 para 850 milhões. Quer dizer, é o cabeça dura. É aquele cara que não vai sair da onde ele está, porque pensa pequeno. Eu aqui, com tudo isso aqui que eu fiz, a Federação Gaúcha de Futebol Nova, teve colegas seus que criticaram, que chegamos a brigar. Tudo bem, vamos fazer as pazes, mas enquanto eu vou viver até os 150 anos, vou viver criticando até lá que não precisaria um prédio desse suntuoso. Mas eu não tinha dinheiro para fazer. Só se fez o prédio porque arrumei um parceiro. E assim é a CBF. Se profissionalizou de uma tal maneira, eles souberam fazer um grupo de trabalho, que hoje eu tive 12 dias com a seleção, não achei um furo, não achei uma falha. E assim hoje é na gestão da CBF. Talvez que o Novelito, lá no passado, há 4 anos e meio atrás, que bateu tanto na CBF, que eles acordaram, que tomaram um choque, e hoje é case mundial. Então o diretor da CBF, que ele dá palestra em todo mundo, como é que uma empresa, uma entidade, deu uma virada tão rápido? E não tem dinheiro público, não tem dinheiro de clube, pelo contrário, vão pagar 1 bi e pouco de mídia para o Campeonato Brasileiro, quase 1 bi e 500. Alguém vai dar 1 bi e meio para um campeonato desorganizado? Não vai dar. É porque é um negócio que tem força, entendeu? Que tem apelo. Quer dizer, alguém vai dar 330 milhões para uma Copa do Brasil, mata-mata, que o melhor time pode perder para o menor. É um risco que você corre ainda, que é uma fórmula uma suicida. Para mim é forma suicida uma Copa do Brasil, entendeu? Daqui a pouco 2 times pequenos lá, na 3ª divisão, fazem a final. Como já aconteceu. Então é um risco que corre o patrocinador, mas ele está acreditando no trabalho da CBF. Presidente, como é que o senhor recebe o voto em branco do Corinthians e a abstenção do Flamengo no ano anterior à mudança da forma de distribuição de prêmios no Campeonato Brasileiro? São os que mais ganham. Só para tu ver a injustiça deles. Estão sendo injustos. Mas ano que vem já não vão ganhar parecido com os outros. Vai depender do resultado de campo. Você não vai contentar todos. Eu aqui, a minha gestão é 101% transparente. De qualquer rolo é -1, possibilidade é -1. Tem cara que me critica, então o Romário não vai criticar. Quer dizer, até porque, talvez, ele quis estar jogando até hoje. Para mim foi um dos melhores jogadores. E é meu amigo particular, o Romário. Mas eu acho que ele não quer aceitar que eles acertaram. Será que ele tem vontade? Você tem que dar a mão palmatória. Você tem que reconhecer. Quando o trabalho, ou da outra emissora, ou da tua, tá bom, ok. Hoje não presta, mas melhorou, vamos bater palma, vamos elogiar. O senhor acha que ele tem pretensão de ser presidente da CBF um dia? Acho que é o interesse, né? Porque de tanto que ele está batendo, é porque lá no fundo ele está querendo, com certeza. A CBF hoje é a maior empresa no Brasil, presidente? É uma das maiores. Olha, quem tem faturamento de 1 bi? Pois é, isso que eu lhe pergunto. Isso me chama a atenção, porque o senhor fala desse faturamento, fala que a CBF ela mudou muito nos últimos anos e por isso Francisco Novelete está aceitando entrar nesse time da CBF. Agora, eu lhe pergunto, existe um debate, por exemplo,
para a colocação do árbitro de vídeo. E a CBF diz que não tem como bancar árbitro de vídeo. São coisas que eu não consigo entender. Eu não concordo também. Eu não concordo. Como é que você vai fazer uma lei, árbitro de vídeo? São 20 vezes 20 a 400 jogos. Entendeu? Vai ter jogo lá que não precisa mais árbitro de vídeo, não vale nada. A CBF deve deixar livre. Mas com os clubes pagando, o senhor concorda? Exatamente. Ganha 100 milhões o Flamengo. A CBF dá 330 milhões para a Copa do Brasil. 68 milhões para o campeão da Copa do Brasil. Você não pode pagar 60 contas? Pô, é um jogo interessante, eu vou pôr. Teria que fazer como eu faço com o exame antidoping. Aqui também, o exame antidoping, vocês da imprensa me malharam nisso quando eu tomei a iniciativa. Não. O exame antidoping, quem quer paga. Entendeu? Aqui é paga. Aí o clube que, vou pedir antidoping. Ele tem liberdade de pedir e pagar. E assim é árbitro de vídeo. Vai ter 400 jogos. Da quinta rodada em diante, tu já sabe quem vai cair, quem não vai ganhar mais nada. Aí vai pagar 160 mil. Deixa ele pegar esses 500 milhões e investir nos clubes, nos campeonatos, na estrutura dos campeonatos. São 19 campeonatos. Deixa ele ajudar os 50 clubes do interior do Rio Grande do Sul a pagar arbitragem. Para que botar dinheiro fora rasgar? Eles erraram o seguinte: deveria de deixar livre. O Grêmio joga com o Corinthians, lá no Pacaembu. Eu estou precisando ganhar ponto. Se eu armar um pontinho lá, eu posso ser campeão. Eu quero... tem uma desconfiança que ajuda o Corinthians. Já bem, estou dando uma suposição. Eu vou pedir árbitro de vídeo. Hoje, se o Grêmio quer, o que é 50 mil? O adversário pode não querer. Não, é livre. O antidoping tu tem que fazer. Não, mas o adversário pode não querer o árbitro. Não. Quando alguém pede, tem que fazer. É igual o antidoping. Não adianta o São José, o Inter que é o antidoping. Não, eu não vou fazer. Não, ele tem que fazer. Deixar livre. Porque se não for fazer 400 jogos, 400 jogos, vai ter 50 que vale. 350 que não vale. Não vai valer nada. Aí você vai queimar 50 pau. Então, o que é para um Inter, para um Grêmio, um Flamengo? Eles têm 400 milhões de orçamentos. E a metade daquilo é ajudado pela CBF. 400 milhões. É um jogo importante? Tira 50 mil e paga. Eles pagam 600, 700 mil de salário para jogador, que às vezes estão treinando separado, não estão jogando, estão 3, 4 anos aí. Aí não pode pagar 50 mil reais num jogo decisivo. Isso eles erraram. Eu não estive na Assembleia da Série A. Eu levantaria a mão e dizer, não, aqui tem que deixar livre. Tanto se falou, na CBF tem que criar liga. Eu fui o cara que mais tomei pau aqui, porque eu era inimigo deles e levantei a bandeira. Não existe, aqui nós não temos a tradição do europeu. Não temos aquele... lá tem ligas. Aqui o brasileiro não pode ter liga. Tem que ter uma entidade transparente, honesta, tem que ter. Agora, eu levantei a bandeira e tomei pau sozinho. Na primeira vez que a bola rolar ou dividir o dinheiro, eles vão brigar tudo. E são incompetentes. Está indo que se viu. Eu fui a uma reunião dos clubes, aqui no Beira-Rio, só porque eu estava batendo neles, nunca me convidaram. Aí não me convidaram. Saí envergonhado lá dentro. Eu vi tanta besteira, não adianta, eles não conseguem administrar. Poucos que conseguem administrar o seu clube, aí vão administrar uma liga. Olha que a gente vê de incompetência nos clubes por aí afora. Entendeu? Aí vão administrar uma liga. Nós não temos a tradição da Europa. E aqui todo mundo tem interesse. Todo mundo quer puxar brasa para o seu assado. Então eu levantei a bandeira. Essa liga vai até dividir o primeiro dinheiro ou rolar a primeira bola. Aí vão brigar tudo e foi que deu. O senhor está há 16 anos, presidente, na frente da Federação Gaúcha de Futebol e muito se debateu que existem esses longos mandatos. Né? Alguns são contra, outros são a favor. O senhor entende que quando entregar a Federação Gaúcha de Futebol, não só pelo prédio, que é maravilhoso, enfim, mas o senhor entrega uma federação melhor 16 anos depois, quanto? 1 milhão% melhor. 1 milhão. Isso é muito relativo.
Isso é muito relativo. Porque está muito tempo, está pouco tempo. O incompetente não tem que ficar nem 3 dias. O novelito da vida teria que ser um ditador e ficar aqui 800 anos. Isso não, porque está muito tempo. Isso é relativo. O incompetente não tem que ficar 3 dias. E o bom tem que ficar o resto da vida. Tem um governo aqui que morreu há 6 anos, que eu tive lá 2, 3 vezes, que é o governo como é que é lá? Singapura. Entendeu? Ele estava 45 anos no poder. O cara da China agora, elegeram ele porque o cara é competente. Quer dizer, ele fazia, eu estive lá na época, 91, 92, ele estava 25 anos no poder. Eu falei, estou de saco cheio, não aguento mais a cara de vocês, vou embora, entendeu? Porque ele pegou um país, era o pior país da Ásia. Só de bandido, de tráfico, de bandido, tudo que não prestava, os outros países depositavam lá. Aí daqui a pouquinho, aqui, eu acho que tu é o único cara que pode dar um jeito disso aqui. Não quer, tá louco? Isso aqui. Não, tem que ser tudo, tá bom, eu aceito, mas tem que ser a meu modo. Ele foi para lá, em 5 anos ele deu um jeito em tudo. Entendeu? Hoje é o melhor país do mundo, em todo sentido. Aí nos 25, 30 anos, ele vai embora, cuidar dos meus netos, não quero mais, estou de saco cheio de vocês, não aguento mais a cara de vocês. Botavam 1 milhão de pessoas na rua fazendo protesto. Aí quando eu vi aquilo, eu levantei a mão, falei para o guia, não, lá no meu país também, mas é para o cara ir embora. Quer dizer, então o cara bom, esse negócio que, não, porque está muito tempo, não, eu não quero mesmo, estou pedindo para ficar. Se eu quisesse ficar, ficaria 200 anos aqui. Entendeu? Agora, o incompetente não pode ficar 3 dias. Eu digo o seguinte, não vão me interpretar mal que eu sou a favor da não transparência, não. Tu tem que ser competente e ser um cara honesto, ser um cara decente. Isso é o lema da minha vida, de vida meu. Agora, o incompetente dá mais prejuízo que o corrupto. O senhor sai, o seu candidato é o seu atual vice, meu vice. Luciano Oxman. Isso. Tá, mas o senhor sai agora já, presidente? Não, eu saio quando terminar a minha gestão. Quando é que é? Final do ano que vem. Final do ano que vem. O senhor, e aí, Luciano Oxman, até o final do ano que vem tem alguma concorrência ou o senhor acredita que não? É livre. Falo tanto da CBF. Aqui também. Por que não veio o candidato? Tu acha que eu não gostaria de ir contra a CBF? Tu acha que eu não gostaria? Eu já fui. Essa vez eu dei uma olhada, mas não dá. É o mesmo que acontece aqui. Tu acha que não tem interesse, como diria o Brizola, para alguém sentar que está tudo... Mas os caras, o Noveleto não dá. É que o Noveleto fez com a CBF. Opa, eu vou aí, deu uma espiada, não dá, porque é fria, isso aqui não dá. Vou tomar um pau aqui. Assim é os caras aqui na federação. Entendeu? Então agora é mais... Talvez seja mais próximo a aparecer alguém, porque o Noveleto saiu fora. Agora dá para chegar. Agora, o melhor no momento, que mais entende isso aqui, é um cara decente, um cara de bom berço, boa índole, é o Luciano, o cara mais preparado para pegar o Luciano. Agora, não quer dizer que isso, que não é ditadura, tem que ser, não, velho. Se tiver alguém que queira concorrer, pode concorrer. Copa do Mundo desse ano, presidente, o que o senhor projeta e como é que vai funcionar, então? O senhor viaja para a Rússia? Como é que vai funcionar? Eu assisto 2 jogos e volto. Porque o 3º jogo o Brasil já está classificado, não vale nada. E as 8ª também, eu tenho que trabalhar, não vivo de futebol. Então eu assisto o 1º, 2º, volto para as 4 de finais. Aí vou até levantar a taça. Futebol O Caboclo também já vai... Ele é chefe da delegação. Já é chefe da delegação, essa notícia. Ele acompanha desde 15 de maio. Uhum. 15 de maio. Presidente, como é que o senhor vê os momentos do Grêmio é extraordinário, mas fale um pouquinho dos momentos dos 2 clubes, principais clubes da sua federação. O Grêmio está encaixado, né? O Grêmio, se botar um Noveleto lá, ninguém vai notar, entendeu? Botar no time ou no técnico? Não, no time. No time. Se eu pensar na direção. O Groi bobear, eu pego aquela barca lá. Ele que não dá brecha. Então, o Grêmio está encaixado. O André é isso aí, jogar bola, como jogar. Se ele conseguir segurar uma boa cabeça, e com o Renato ele vai segurar. O Renato é impossível. O Renato mete o dedo, nunca mais deve meter o dedo na nariz. Olha, malandragem sabe, eu já fui expulso. Vamos jogar. E jogar o André sabe muito. Se o André der certo, o Grêmio vai buscar mais caneco, com certeza, esse ano.
O Internacional está tentando, não é fácil, é a tal gangorra. E você teria que pegar alguém para ver, para ler a mão aí dos dois clubes. Por que quando não tá, e eu tenho outra cidade parecida, que é Pelotas. Por que um tem que estar bem e outro tem que estar ruim? Por que não estão os dois ruins ou os dois bons? A mesma coisa, parece sei lá o que tem extra aí, que isso não acontece. Pelotas é a mesma coisa. Então o Inter está tentando acertar o ponto. Não é fácil, porque parece que quando tem bons fluidos para um lado, tem maus fluidos para o outro. E aí as coisas não acontecem tão que rapidamente. Confio aí no Marcelo Medeiros, está no caminho certo, um cara com os pés no chão, entendeu? Na dele, moderado. E esse menino Odair aí, é suspeita falar do Odair, entendeu? Normalmente se diz assim, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas com o Odair eu espero que aconteça, porque também ele lá de Pouso Redondo, do ladinho da minha terra, então eu torço muito por ele também e espero que o raio caia duas vezes. O senhor falou lá no início, no início da nossa conversa, presidente Noveleto, o senhor falou com relação à situação que envolve o Grêmio não gostar do Noveleto, né? Isso a gente falou durante muito tempo. Né? Eu dei um exemplo. O senhor citou esse exemplo. Né? O senhor citou esse exemplo. Que eu era inimigo do Marco Polo. Isso. Quer dizer, eu não fechava com ele, mas nunca deixei. Inimigo é quando tu pede e o cara não dá. Então vocês falavam, eu e o Grêmio, não tinha problema nenhum. Eu defendia a parte dele, ainda um dia o Romildo falou, não, Noveleto, eu defendia a minha parte, mas não precisaria defender, presidente, porque eu defendo a de vocês todos sem nenhum tipo de diferença. Não, isso é interessante para deixar bem claro, né? O Grêmio e Federação Gaúcha de Futebol têm uma boa relação, sempre tivemos. Com o Internacional também. Também, só que é o seguinte, a cara de ganhador é melhor que perdedor. Esse é o ponto importante, porque o Grêmio passou muito tempo sem ganhar o Campeonato Estadual. O Internacional... Parece que colocava a culpa em cima da federação. O Internacional, os últimos 2 anos aí, o culpado foi o Noveleto. Foi o Noveleto? Foi o Noveleto, claro. Por que foi o Noveleto? Porque perderam. Porque perderam. Quer dizer, como diz, cara de ganhador é melhor do que perdedor. Sempre sobra para a federação. Eu, quando faço assembleia, estou aí de sacanagem com todo mundo aí, os presidentes, eu não confio em nenhum de vocês. Não confio em nenhum de vocês, porque é o seguinte, a hora que aperta, vocês apertam de um lado, o conselho aperta do outro, a torcida aperta, quer dizer, aí, velho, tem que achar o culpado. O próprio Romildo, que hoje é um grande meu amigo, meu no início, ele estava chegando, se desconfia de tudo, e a comissão técnica faz muito a cabeça dos dirigentes. Comissão técnica, quem fala porque eu tive clube. Por que me facilita administrar a Federação Gaúcha? Porque eu tive clube, eu conheço o outro lado. A comissão técnica é tudo igual, a mesma cabeça. Eles desconfiam da sombra. Aí eles ficam aqui o dia todo no presidente. Presidente, olha, estão de sacanagem, olha isso, olha aquilo, olha a federação, olha aqui, olha essa data mudaram. A TV que muda, não tem nada a ver, entendeu? Agora mesmo, primeira rodada, segunda rodada de um campeonato nosso aqui, que eu não vou dizer quem, poxa, o treinador já levantou, era a primeira rodada, a segunda rodada. Pô, presidente, olha aqui isso, aquele outro, olha o que fizeram lá. Acha que vão, porque mudaram o jogo. Isso aqui foi a televisão que ajeitou para a grade. Tu acha que mudaram para te prejudicar, porque tu joga lá no final do país, e outro jogo tem que fazer aqui embaixo. Está dentro das 72 horas, amigo. Aqui eu faço sempre também, a TV me muda a grade, o que não pode fazer é menos das 72 horas. Agora, cara, tu quer reclamar o quê? Tu estás dentro das 72 horas. O teu clube recebe tanto por mês, ele deu uma procuração. Que a televisão tem direito em fazer a sua grade, em ajustar a sua grade. Então, comissão técnica que acabam fazendo pressão nas diretorias, nos diretores, nos presidentes. E o próprio Romildo, quando deu a primeira bronca, pessoal, que houve? A gente tinha jantado 12 anos. Não, eu gosto de ir pra caramba, mas só que eu tinha que dar uma satisfação para a torcida. Ele estava chegando, coitado, chegando no futebol, veio da política, achou que tudo era fantasma também, feita a cabeça pela pessoal, comissão técnica, e acabou fazendo aquilo. Mas acertamos, hoje é um grande amigo, me chama de procurador, presidente Romildo, não sou teu procurador não, sou teu amigo, como sou de todo mundo. Hoje, qual é a hierarquia do futebol gaúcho? Pelo momento, o Grêmio, o Internacional, e depois da dupla Grenal, quem é que você coloca? Não, aqui não tem hierarquia. Aqui nós
nós fazemos uma administração, todo mundo tem o mesmo direito. Não, eu entendo isso, mas hoje o senhor vê quem é que está crescendo muito no futebol gaúcho? É Brasil de Pelotas, o Juventude voltou para uma série pela história do Juventude. O Brasil vem num crescimento, mas a história da Juventude, nós respeitamos a todos. Mas te diria, Juventude e Brasil vem abaixo, até pela posição que ele se encontra. Mas nesse momento, presidente, o Brasil tem construído um estádio, tem feito belos times, fez uma reformulação total. O Juventude está pronto já há um ano. Temos que respeitar a história da Juventude. Eu torço que o Brasil venha arrebentando, mas vamos respeitar a história da Juventude também. Então, é um belo de um patrimônio, bela de uma estrutura. E até sobre isso, a federação de alguma forma pode... Acredita até que o senhor já ajude de alguma forma ou outra. Demais. Para a confecção desses estádios. Tem o do Cruzeiro, que agora caiu para uma segunda divisão, né, infelizmente. Tem o do Brasil de Pelotas, que está por ser terminado. A gente sabe da importância de um estádio para uma competição nacional, e talvez o Brasil de Pelotas esteja pensando quanto antes em terminar o seu estádio. A federação não tem... Presidente, o senhor já fez um trabalho forte com os gramados, que é uma coisa que nenhum gaúcho pode dizer, não, aquele gramado é ruim. Teve épocas em que tinha buracos que as pessoas... A melhor do Brasil, melhor do campeonato do Brasil, tranquilo. Mas o senhor já trabalhou nos gramados e o próximo passo é na iluminação, é isso, presidente? Próximo passo é a iluminação. Esse ano ainda deixamos a desejar. Vi uns 2, 3 jogos aí que são meio ceguinho também, mas uma falta e um pênalti eu vi quando o cara saiu vibrando, eu não vi a bola entrar. Entendeu? Então vamos melhorar. E já estão sabendo, nós vamos pegar firme na iluminação. E quanto a ajudar a fazer estádio, a federação, ela não cobra nada de... Grêmio Internacional tem vida própria. Sim. É o que manda a lei. Pelas suas grandezas. Pelas suas grandezas. Agora os demais clubes não pagam 1 centavo. De onde é que a federação vai arrumar dinheiro para ajudar eles a fazer estádio? Quer dizer, pagamos até a arbitragem. Claro que a CBF está pagando a metade da arbitragem. Mas nós não temos verba de onde? Cai do céu? O governador Sartori vai me dar? Não tem verba. Então nós não temos verba porque nós não cobramos nada de ninguém. A única coisa, a TV que a gente está em lei que é 10, a gente cobra 5 só. Ainda abrimos mão de 5%. E o resto, os clubes do interior, eles não pagam 1 centavo de na dica. Pagamos, demos bola, seguro, bilhete, os 10% da federação, não cobramos, o pessoal que faz fiscalização, registro, transferência, nós não cobramos 1 centavo de nada. Então, não temos para fazer estádio, né? Então, presidente, já que estamos encerrando, eu gostaria de deixar um espaço para o senhor comentar algum assunto que a gente não tenha tratado, que o senhor julgue importante neste momento. É o caso da CBF. Não vamos pensar que eu tenho interesse. Se tivesse interesse, eu ia continuar brigando. Aí, de interesse, teria virado um idiota, né? A coisa acertou e o Novelito, por um orgulho dele, por um egoísmo dele, querer bater de frente o tempo todo. Quer dizer, eu aceitei a fazer parte da chapa para representar o futebol do sul do Brasil. Então, vocês não precisam ter dúvida que os 3 estados vão ganhar muito com isso em representar os 3 estados. Eu procuro fazer as coisas que me dão da melhor maneira possível. Me dão uma missão e procuro fazer da melhor maneira possível. Eu cuido mais das coisas que não são minhas do que as minhas, porque as minhas eu não tenho que dar satisfação para ninguém. E do que não é meu, sim, aí eu tenho que dar satisfação. Então, não é por uma vaidade própria minha, não é por interesse. Os 3 estados, principalmente o futebol gaúcho, terão muito a ganhar com a minha entrada na CBF. E como é que de fato vai funcionar, então, na prática, o trabalho de Francisco Novelletto, cuidando dessa região, desses 3 estados? É muito cedo, falta um ano para me assumir. Claro. Eu não sei também se vai pintar algum convite para ser um diretor da CBF. Eu não sei. Sei se vai. Daqui a pouco pinta um convite e digo. Aí muda tudo. Aí muda tudo. Mas a princípio tem duas reuniões mensais, que é o que faz os 2 presidentes. Você vai num dia, volta no outro, fica 2 dias no Rio, entendeu? E como disse o Rogério Caboclo, eu te quero do meu lado, porque ele é um grande CEO. Não vou dizer aqui que não entenda nada de futebol, mas ele é mais votado para a administração. Então ele precisa se cercar de alguém que conheça um pouco mais de futebol. Então a frase dele é a seguinte: quero do meu lado. Mesmo tu não podendo estar diariamente do meu lado, mas online nós vamos estar diretamente ligados o dia todo.
Deixa eu fazer então mais uma. Eu também vou ter mais uma. Saideira. A gente é chato, presidente. Não é? Saideira. Desculpa, presidente, é saideira. O Brasil está sendo investigado de cabo a rabo, né? O senhor já falou sobre a questão da CBF ser uma empresa limpa, sem nenhum problema, mudou muito nos últimos 4 anos para cá. Mas tem muita coisa no passado também. E a CBF é uma empresa investigada, né? Eu acho que como todas as grandes empresas no Brasil. Mesmo sendo uma empresa particular. Mesmo sendo uma empresa particular. Com várias CPIs já, né? Exatamente. Isso não lhe preocupa entrar nesse momento onde o Brasil inteiro está sendo investigado? Tem uma lava-jato em andamento, daqui a pouco uma lava-jato chegar ao futebol, isso não preocupa, Francisco Noveleto? Ninguém vai me contagiar, ninguém vai me contaminar. Eu posso estar no meio, tu pode ser o maior vigário do mundo, eu posso manter uma amizade contigo. Quer dizer, alguma coisa de bom eu vou tirar de ti. Eu uma vez tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que os amigos, tua imagem é boa, ficar colado esse cidadão não é bom para ti, daí vai mudar a minha vida em quê? E pelo contrário, eu aprendi muito. As coisas boas tu tira, as que não prestam tu recicla, tu joga fora. Então, tem certeza que nada demais vai acontecer na CBF, entendeu? Mas mesmo que aconteça, a minha imagem vai errar, porque eu nunca vou estar envolvido, entendeu? E muito eu tenho que ensinar e aprender também com as pessoas lá, como eu te dei esse exemplo que aconteceu aqui na federação. O presidente, o dirigente máximo do Atlético Paranaense, que se Petralha, o senhor chegou a conversar com ele? É meu irmão. Ah, é seu irmão? É meu irmão. Então ele apoia o senhor na... Cabeção também. Porque não foi, né? O Petralha, ele tem ser humano. Nós temos uns quantos aqui, poderia dar nome. Eu te dou um grande amigo meu, Ernesto Guedes. Ele só se motiva brigando com alguém. Eu estou dando o nome do Ernesto porque ele falou para mim. Entendeu? Tem um Argel Fux. Senão eles são uns cordeirinhos. Eles têm que arrumar bronca com alguém, eles têm que ser contra tudo para poder se motivar. O Ernesto fez isso, Noveleto. Tu quer que eu quero uma bronca contra o São José? Tu quer subir? Tu não quer subir? Claro, quer subir. Então deixa eu brigar. Ele arrumou uma bronca com a arbitragem, ficou o ano todo, São José na primeira página dos principais jornais. Aí eu até brinquei, o Ernesto, roubar o quê de São José? É que nem rato de igreja, comer o quê? Não tem nada para roubar aqui. Aí, tu quer subir, tu não quer subir? Quero subir. Então deixa eu brigar. Porque o homem tem vários motivos para se motivar. É ter carro bom, passear, ter mulher bonita, ter amante, sei lá, pescar, caçar, sei lá. E eu me motivo, dizer, arrumando uma bronca com alguém. Aí eu vi no Leão. E esse é o Petralha. Petralha é igual. Um baita de um cara, mas ele está sempre... E eu já sou contrário, se eu brigar com alguém, eu brigo contigo agora, dou 2 porradas, daqui a pouco tem que procurar e pedir desculpa ou acertar, porque senão eu fico intranquilo, não consigo trabalhar. Já tem gente que não consegue trabalhar, está tudo em paz. Cada um. O Petralha é um baita de um cara, é meu irmão, cara inteligentíssimo, mas é a natureza dele. Um dia lá em Pouso Redondo, cavalo velho, tu vai mudar? Não vai mudar. Essa é a explicação do Petralha. Vou fazer uma pergunta aqui. O senhor foi vice do Emílio Peronde, né? Sim. Com muito prazer, aprendi muito com ele. O Hofmeister. Que gostar de brigar também. O que o senhor traz na bagagem desses 2 ex-presidentes que ficaram também um período bastante grande? E o senhor era um empresário bem-sucedido, recém-chegado nessa área de administração esportiva. O que o senhor aprendeu ao longo desse período de gestão e o que lhe motivou a tentar algo mais quando agora está assumindo a CBF? Quem me motivou, talvez poucos saibam, vão saber nessa entrevista, foi o Hofmeister. Daí, uns 6 anos antes de acontecer, de eu virar presidente. Ele fez uma reunião, estava vivo ainda, e convidou também, porque era meu amigo de muitos anos. E naquela reunião, naquele jantar, ele tinha melhorado, tinha um problema de saúde, melhorou. E aí, jantando, estava para haver uma troca na versão gaúcha, e ele me lançou o nome. O senhor está bom, porque não vai o senhor? Ele tinha melhorado, tinha um problema de enfermo, depois ele melhorou, tem um período bom. Não, presidente, Rubens, vai o senhor está bom, o senhor que pega. Não quer tu é o cara, BBB, entendeu? Então, ali que
despertou assim, mas também depois esqueci, 10 anos depois, ou 6, sei lá quando depois, o Peron me bancou. E todo mundo na época, como estão falando do Luciano, não, o Luciano vai assumir, mas vai comer na mão do Chico. Entendeu? A mesma coisa falar de mim quando o Peron me lançou. Como estão falando do Rogério Caboclo, vai comer na mão do Marco Polo. A mesma coisa falaram de mim, que eu ia comer na mão do Peron. Nunca aconteceu. E estão falando do Rogério Caboclo, e estão falando já do Luciano Oxman, que vai comer na mão do Noveleto. Mas eu vou passar nem na frente aqui. O que aconteceu com o Peron? Nunca influenciou em nada. E a mesma coisa eu farei com o Luciano. Ele já está aqui dentro, ele bate cartão aqui, porque hoje também é o diretor jurídico, depois da morte de Luiz Fernando, que é diretor do Inter, ele passou também a acumular função. Então ele bate cartão, ele sabe mais do que eu aqui dentro, entendeu? Para que eu vou ficar aqui ensinando ele, você já sabe mais do que eu hoje. Então isso aí eu aprendi muito com o Wolf Mais, a não brigar tanto como ele fazia. Ele gostava de briga também. Eu leio o jornal há 20, 30 anos atrás, todo dia tinha uma bronca. Não sei como é que conseguia brigar todos os clubes. E o Peron, aquele jeito dele, jeito muito particular dele, mas olha, um grande ser humano, um grande dirigente, e teve seu momento, como está tendo o meu. Passa para outro, deixa ideias novas, ele vai pegar a roda pronta, a roda andando, quer dizer, vai facilitar. Eu peguei meio quadrado quando assumi isso aqui. Agora ele aqui, quisera eu ter pego na situação que eu estou passando aí.